a gente vai iniciar fazendo a priorização dentre os 4 projetos. Primeiro ponto nessa matriz que eu estou mostrando para vocês aqui. A gente tem critérios de avaliação, ou seja, a gente coloca o não é atendido, certo? Até o fortemente atendido. Vocês já vão entender. A gente tem também, aqui nessa parte que está destacado, quais são os critérios de avaliação, certo? Bárbara, mas como que eu escolho esses critérios de avaliação? A gente não está falando que a gente precisa entregar algo, algum projeto que seja realmente relevante para a empresa, né, que nos traga o maior retorno. Então, a gente precisa entender quais são os direcionais, quais são as diretrizes da empresa. Aqui a gente vai ter o direcional de clientes, né, com aumento de satisfação dos clientes. Aqui a gente fala de cliente interno e externo. A gente vai falar sobre o retorno, sobre o investimento, né? Então, ou seja, o quanto eu vou ter de retorno em relação ao que eu vou investir nesse projeto. Então, aqui a gente está falando de custo. A gente está falando também do potencial, qual é o tempo de realização desse projeto. Então, eu não tenho muito tempo para executar esse projeto, né? Eu tenho que executar durante o ano. Eu preciso finalizar o próximo ano com um indicador dentro da meta. Então, quanto menor o tempo do projeto, ou seja, quanto mais cedo eu atingir o resultado, melhor. Então, aqui a gente está falando de tempo de execução. E por último, eu usei o pilar de disponibilidade de equipe, ou seja, será que eu tenho que buscar um recurso externo? Será que eu tenho que buscar uma consultoria? Será que para executar esse projeto eu preciso de uma outra área? Muitas pessoas, ou de alguém técnico, contratar alguém técnico. Então, aqui é a parte de disponibilidade da equipe. Se vocês forem olhar, esses 4 pilares, ele vai atender a parte de clientes, ganhos, tempo de execução e recurso. Bárbara, mas na minha empresa não são esses. Tudo bem, o interessante aqui, a essência, é que você coloque quais são os principais direcionais da sua área. E aí você precisa colocar uma pontuação para isso, que ela vai de 6 até 10, ou seja, 10 é o mais importante. Podem ter alguns 10, pode se repetir? Pode, tá? Agora, eu não posso colocar tudo valendo com um valor máximo de 10. Por exemplo, aqui eu utilizei que a satisfação do cliente, seja ele cliente interno ou externo, ela vale 10. Por quê? Porque o cliente é a razão de existir da empresa. Se eu for falar de recursos, por exemplo, ela não é uma pontuação tão grande. Por quê? Talvez eu necessite de pessoas de outra área, talvez eu necessite de contratar uma consultoria, né? Mas nesse momento dei como pontuação 6. Poderia ter dado 7, 8? Poderia tranquilamente, certo? Bom, definidos quais são os critérios de avaliação e sua pontuação, a gente faz, aqui nesse canto esquerdo, a gente faz a listagem dos projetos. Então aqui eu coloquei 4 possíveis projetos. Eles podem estar mais completos, descritos. Podem, tá, gente? Aqui eu coloquei de uma forma básica só para a gente entender a linha de raciocínio. Então aqui, por exemplo, um dos projetos, reduzir as perdas de embalagem em 40%, certo? Que é um dos projetos. Então, coloquei todos eles e listei quanto que foi perdido financeiramente, lembrando que o K ali significa 1000. Então, o primeiro de reduzir as perdas de embalagem em 40%, no qual no ano anterior ele teve uma perda de 80k, ele tem uma perda de 80 mil reais, ok? Em perdas de embalagem. E aí, o que a gente fez? Utilizando, né, para todos eles, a gente vai fazer a avaliação. Eu não vou fazer de todos, eu vou fazer de um só para a gente entender. Então, a gente vai falar da questão de cliente, né? Então, vamos lá. Aumentando a satisfação do cliente. Se eu reduzir as perdas de embalagem em 40%, ela aumenta a satisfação dos clientes? Ali eu coloquei somente do cliente interno, é o que mais interfere, né? E se eu reduzir essas perdas de embalagem, como eu acabo aumentando a satisfação? Fracamente atendido, tá? Não é algo que impacte muito. Como no caso do reduzir em 20% as devoluções dos clientes por problemas de qualidade. Poxa, aí vocês entendem que eu posso dar uma nota 5. Por quê? Porque é forte. Esse projeto, ele vai atender ali na veia a satisfação, aumentar a satisfação dos clientes. Tá entendido? E assim a gente fez eu fiz para cada um deles. No final, eu tenho uma pontuação.
Como que dá essa pontuação, o score? Eu multiplico a pontuação dada para o projeto, conforme o critério de avaliação, pelo grau de importância. Então, ali foi 10 vezes 1, mais 9 vezes 1, mais 8 vezes 1, mais 6 vezes 3. O meu score foi 73. E isso eu fiz para cada projeto. Gente, vocês estão entendendo que a gente está falando do projeto em relação aos direcionais da empresa? Isso é avaliar um projeto de forma estratégica. Você sai do simplesmente a inferência de eu vou escolher esse porque eu acredito que esse seja o melhor. Não, você tem fatos e dados, a sua análise fica mais robusta. Então, dentro desse score, a gente vai trabalhar aqui, a Ana definiu, vamos supor que a Ana definiu que ela vai trabalhar com o projeto de reduzir em 60% falhas de preparo do lote. Ok? Feito isso, a Ana definiu esse projeto e foi até o seu gestor, mostrou essa matriz de priorização. Então, olha, chefe, eu tenho aqui 4 projetos, eu tenho os direcionais da empresa, eu tenho uma importância para cada um deles e eu fiz uma avaliação. Dentro dessa avaliação, eu tive um score dos 4 projetos e esse foi o de maior score. Então, eu opto por realizar esse projeto de reduzir em 60% as falhas de preparo do lote. Ok? Vocês entenderam aí que a análise foi muito mais robusta, que eu saí da parte de executor para estrategista mesmo, entendendo realmente o que mais impacta? Ficou claro? Acredito que sim.